Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu quero falar a respeito de um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 3. Esta carta foi endereçada para Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo. Então vamos ler esse texto pausadamente e observar o que esse texto tem a nos dizer a respeito das coisas vindouras, do que aconteceria no final dos tempos. O título desse texto é Extrema Corrupção nos Últimos Tempos. Vamos lá no versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esta tradução aqui é a João Ferreira de Almeida. E eu vou ler aqui na King James o que diz na King James esse versículo. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha só, onde aqui diz tempos trabalhosos, na King James diz tempos terríveis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Vamos parar um pouquinho por aqui. Olha o que diz aqui no versículo 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nós observamos muito isso nos dias de hoje. Só que a palavra nos garante que essas coisas vão se intensificar. Esses maus adjetivos de pessoas, como nós lemos aqui agora, quantas coisas ruins, né? Quantas más atitudes, né? Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, né? A palavra nos garante que isto vai até piorar. Então hoje nós temos que observar muito essas coisas, atentar para isso e nos preparar. De que forma? Em Efésios 6 fala que nós devemos tomar, né, a armadura de Deus, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, né, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, as sandálias da pregação do Evangelho. Sabe por quê? O escudo da fé. Porque nós temos que nos proteger. Porque a palavra também diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então é fato que uma das estratégias de Satanás é de enlaçar o povo de Deus, ou aquele povo que está conhecendo a palavra, conhecendo Jesus Cristo agora, de uma maneira onde que as coisas de Deus percam o valor e as coisas do mundo sejam supervalorizadas. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, que muitos terão aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. Aí o que Paulo fala para Timóteo e para nós hoje? Isso que é um maravilhoso, né? Porque a palavra foi endereçada a Timóteo, mas a todos que a leriam. Glória a Deus por isso. Ele diz, destes, afasta-te. Nós temos que tomar cuidado nos lugares que nós estamos vivendo, com as pessoas que nós temos nos relacionado. Porque às vezes a pessoa tem aparência de piedade, mas nega a fé em Cristo Jesus. Vamos continuar então. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Olha só, resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Olha só, não irão porém avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Esse texto continua. Nós vamos parar por aqui, olha só. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições
Ó, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Eu quero parar um pouquinho por aqui. Quando eu tenho pregado a respeito da grande tribulação, que nós vamos passar por aflições, no último vídeo eu também disse que o Senhor vai estar nos guardando no meio daquela aflição. Com certeza vai ser um tempo difícil, vai ser um tempo de grande angústia que nós vamos passar, porque eu não creio que Jesus Cristo arrebata a igreja antes da tribulação. Porém, nós temos um Deus zeloso, um Deus misericordioso, que na história bíblica sempre cuidou dos seus. E o Senhor nunca vai deixar de cuidar de nós. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. O que Paulo quis dizer? Eu apanhei, eu senti dor na minha carne, eu passei fome, eu passei por privações, por necessidades, eu fui difamado, eu fui perseguido, porém eu estou aqui pregando. Porque a tendência que hoje os cristãos estão tendo é de na verdade os crentes, né? É de supervalorizar a sua estrutura física, emocional, financeira e o seu conforto. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas querem só ganhar. Hoje os crentes querem só ganhar. Por isso estão pregando este evangelho errôneo. Por isso estão dizendo que Jesus Cristo vai dar duas chances. Vai arrebatar uma vez, aí então vem o anticristo, a grande tribulação, e depois na hora que Jesus voltar a segunda vez para fazer guerra e aniquilar todas as obras das trevas, vai salvar mais alguns. E não é assim que a palavra diz. Paulo está dizendo, eu sofri, eu apanhei, mas estou de pé. Quando Paulo ora para o Senhor tirar o espinho na carne dele, o Senhor fala assim, Paulo, a minha graça te basta e meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é importante nós observarmos isso, que sofrer para Cristo é bom, é maravilhoso, mas que esse sofrimento ele não é duradouro e o Senhor vai nos dando os escapes, as maneiras da gente conseguir suportar. Tanto é que ele fala que no final dos tempos a aflição seria tão grande, se ele não abreviasse os dias, nem os santos seriam salvos por causa do sofrimento da carne. Então o Senhor sabe o nosso limite, até onde vamos suportar. Vamos continuar aqui. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo, aqueles que querem viver em Cristo, vão padecer perseguições. Olha só. Padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabes as sagradas letras, que porém fazer-te sábio, que podem, né, fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Continuando aqui. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, olha só, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, como toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo, olha só, em que não sofrerão a sã doutrina. Na King James diz ensinamentos, porque virá tempo em que não vão querer se sujeitar aos ensinamentos, né? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. O que quer dizer aqui? As pessoas não vão querer ouvir a verdade de Jesus Cristo. Os crentes não vão querer ouvir a verdade. Eles vão querer
buscar pessoas que falem aquilo que agrada o seu coração e que coloca na zona de conforto. Porém, as coisas, na maior parte das vezes que nos coloca na zona de conforto, também nos leva para o inferno, também nos conduz para a perdição. Porque o reino de Deus, ele não é desta forma. Não é um lugar confortável, onde comemos e bebemos e vivemos simplesmente só na prosperidade, só vitória, só vitória. Não. O reino de Deus, a palavra diz que a porta ela é estreita e apertada. E duro é o caminho, ele é apertado, é dificultoso. Nós temos que ter essa consciência que o cristão é perseguido. Automaticamente, quando você se entrega verdadeiramente para Jesus Cristo, as perseguições aumentam. Porque o mundo começa a te rejeitar, porque você já não faz parte mais do mundo. Aleluias. João capítulo 17, Jesus diz assim: Pai, livra eles do mundo. Quando Jesus orou por nós, olha que maravilhas. Ele disse assim, ó, eu oro por estes que tu me deste e oro também por aqueles que virão a crer no meu nome, que somos nós hoje. Aleluia. Eu creio que você está sendo um destes. Se não for, entrega sua vida para Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus Cristo orando diz, Pai, livra eles do mundo, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou. E o mundo os aborrece, porque eles não são seus, não são do mundo. O mundo os persegue. Glória a Deus, nós temos que ser forasteiros aqui neste mundo, repudiando toda a obra das trevas e vivendo todos os dias, clamando a misericórdia do Senhor e pedindo para o Senhor aumentar a nossa fé para suportarmos as adversidades. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, misericórdia, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, aleluias, você que está me ouvindo agora, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a boa obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, porque a palavra diz, de graça recebemos e de graça temos que dar. Todos nós temos um trabalho para o Senhor, todos nós temos que dar fruto. João Batista disse, o machado está posto à raiz da árvore, e aquele que não produzir fruto será cortado e lançado fora. Então vamos ficar atentos, esta é a extrema corrupção nos últimos tempos. Isto vai acontecer. Na verdade, grande parte já está acontecendo e vai se intensificar mais. Temos que estar atentos e não desfalecer na fé. Que a palavra do Senhor esteja enxertada dentro de você, na sua consciência e transbordando no seu coração. Que a paz de Jesus Cristo esteja sempre contigo.